93, me uni a essa equipe e desde lá temos atuado. Em 2004 eu assumi a liderança da SOS Presídio, porque os pastores que estavam na frente começaram a ir fazer outras coisas, para outras missões, e a partir daí eu fui assumindo a responsabilidade da gestão da SOS Presídios. E aí Deus foi me mostrando, eu sou educadora de formação, e, claro, o educador vai pensar em projetos, vai pensar como a gente desenvolver. Então, eu tenho um viés didático, então, pensar sobre isso. Então, dentro da SOS Presídios, a gente vai criando projetos que atendam às necessidades que vão surgindo a partir desse conhecimento e dessa visão do sistema prisional. Nós atuamos hoje no Complexo Penitenciário da Matricura, lá em Salvador. É um complexo onde tem mais de 4.500 pessoas encarceradas, 8 unidades prisionais, mas atuamos também no presídio semiaberto, fora desse complexo, que é a Colônia Penal Lafayette Coutinho, e Lauro de Freitas também, Simões Filho. Temos dado assistência quando vão surgindo demandas de outros presídios, de outras unidades. E nós desenvolvemos a tenda de apoio, é um projeto de 11 anos, e quando Deus mostrou, nos direcionou a implantar essa tenda de apoio ali dentro do complexo. Ela fica logo depois da portaria principal, e ali nós servimos as pessoas durante o dia. Nós servimos um café gostoso, uma água geladinha, um chá, um biscoito, limpamos um sanitário que nós construímos para atender as famílias. Então é em formato de plantões, de segunda a sexta-feira, o dia inteiro. Temos irmãos e irmãs que se colocam à disposição para nos ajudar a desenvolver essa missão, na escuta, no acolhimento, na atenção, e a gente vai desenvolvendo as famílias, como é um complexo que visita todos os dias, e aí a gente consegue acolher essas pessoas. Dentro da tenda de apoio nós temos um brechó. Esse brechó serve para a captação de recursos, ao mesmo tempo que nós doamos, emprestamos e servimos de acordo com a necessidade que aparece ali para a gente. E Deus vai trabalhando em nós. Ontem eu falei com uma esposa de um homem que, quando nós implantamos a tenda de apoio, a filha dela tinha 1 ano. Eu me lembro como hoje, estava servindo água ali, e ela chegou muito aflita com aquela criança no colo, chorando, e disse que nunca mais voltava naquele lugar, porque ela tinha brigado com o seu companheiro, ela tinha sido espancada lá, e ela disse: nunca mais volto aqui. Nós conversamos, e depois de um mês ela estava lá de novo. Só que agora, mais uma vez, com sua criança. Então, essa menina hoje tem 12 anos de idade. E ele ainda continua preso. E conversando com ela, ontem ela me disse: como vocês fizeram diferença na minha vida? Porque ela não está mais na unidade, ele foi transferido para um regime semi-aberto, em Lauro de Freitas, e a tenda de apoio é no complexo. E ela viveu a experiência da tenda de apoio durante esses anos. E ela diz, ela chora todas as vezes que ela conversa comigo. Ela diz: como eu amo a tenda de apoio. Ela fala assim, porque fez diferença, só sabe quem precisa da importância. E ela me disse: Jéssica, eu vou voltar para lá. Eu disse: como assim? Ela disse: ele recebeu outra sentença. Ela já tem 14 anos entrando. Ele recebeu uma sentença de 16 anos a mais. E ela chorava me dizendo isso. E eu disse: mas sua filha agora não entra mais, que já é adolescente, né? Graças a Deus essa menina não entra mais. Mas passou, cresceu entrando naquele lugar. E é muito triste para uma família. Eu disse a ela: é uma decisão que você tem que tomar, porque é muito séria a sua vida toda. É a sua vida toda nesse momento. E a sua prioridade agora é a sua filha, porque é você que cuida, e ela é adolescente.
Então, todo cuidado. Até com a roupa que ela entrava lá, a gente dava pitado, porque essa roupa não está boa. Essa roupa não é boa para sua filha aí. Sua filha está ficando mocinha. Sua filha é bonitinha, olha como ela é. Então, os olhares. Então, passar, olha, troca essa roupa. Não dá. E como a gente tem um brechó, a gente então separava algumas roupas. E assim, essa roupa aqui está composta. O menino vai crescendo e não quer mais ouvir, né? Mas aí eu disse a ela, eu estou de olho em você, viu? Só para namorar e fale comigo. Eu disse a mãe, né? Porque o cuidado que a gente tem, que a gente sabe como as coisas estão acontecendo. E eu já trago como pedido de oração também para essa família, para essa etapa que vai ter que viver ali nesse ambiente. Mas graças a Deus a minha ênfase é na tenda de apoio. É quando essas famílias chegam ali, passam por nós e vomitam a sua dor, a sua tristeza, o seu desapontamento, o seu cansaço. E nós ali podemos ouvir, podemos escutar essas pessoas. Então, a tenda de apoio é um dos nossos grandes desafios. Pode passar. Nós temos a criança, como eu falei. Então, nós temos o projeto Brinquedoteca, que tem 10 anos que nós desenvolvemos esse projeto. Minha equipe entra no dia da visita. Hoje a criança não entra em todas as visitas mas tem uma vez no mês, como tem várias unidades, então tem várias sessões de crianças visitando, mas em cada unidade é uma vez por mês. E a minha equipe entra para dar esse acolhimento, essa atenção, aquele momento lúdico. Nós fazemos campanha de velotrol para que a criança possa ter aquele contato, as crianças menores, com seus pais, com seus familiares ali juntos, enquanto a equipe está ali pregando a palavra do Senhor, fazendo esse cuidado, contando histórias, tendo esse cuidado, amando, né, discipulando, dessa forma muito intencional. Foi o que Deus nos chamou para fazer. Pode passar. Nós temos a ótica social. A ótica social é do projeto de saúde que nós desenvolvemos dentro das unidades prisionais. O sistema prisional é muito disfuncional. Então, porque tem muito a ver com a política, e isso desvirtua. Isso faz com que as coisas não aconteçam, demorem muito de acontecer. Então, nós somos solicitados também para atuar e trazer médicos, irmãos nossos, e a gente fica caçando nas igrejas, irmãos que possam, profissionais também que não são nem da nossa igreja, mas que podem nos ajudar. Ótica Social GAPEN é a nossa ONG. Há 20 anos atrás, nós entendemos que para um projeto social, nós tínhamos que entender a questão desse terceiro setor e mergulhar nisso e buscar essa linguagem, porque tem muitas igrejas que fazem trabalho de outras denominações dentro do sistema prisional. Quando a gente vai apresentar um projeto, aí eles dizem, mas a igreja tal, nós somos o GAPEN, Grupo de Acolhimento a Presos e Egressos do Nordeste. Então, essa linguagem jurídica que a gente vai se apresentando para o setor da SEAP, que é a Secretaria de Ressocialização dentro do Estado, onde a gente está submetido também para realizar, debaixo das autorizações, para a gente desenvolver o trabalho. Então, a ótica social, nós fazemos exames na área de oftalmologia, e aí, pode passar, e aí a gente tem essa oportunidade. Nós tivemos agora em maio e junho, tivemos em média 50 pessoas que passaram por esse exame. Nós temos uma parceria agora com o IOBA, o Instituto de Oftalmologia da Bahia, o irmão André, o dono desse, então ele está servindo ao Senhor, então ele leva todo o equipamento dele e tem nos ajudado. Aí depois a gente vai com a ótica social ali, e para fazer os óculos, aquela família que pode custear o preço de custo, fazer, e para a gente poder atender aqueles que não podem de forma nenhuma. Então a gente vai buscando. Então nós temos a ótica social física dentro da nossa vitrine dos projetos, pode passar, que é o local onde quem chega lá conhece um pouquinho dos nossos projetos. Ele não é dentro das unidades prisionais, intencionalmente é fora, para que as pessoas tenham acesso e cheguem e contribuam de alguma forma, porque se a gente fala, ninguém quer contribuir para presídio. Acho que não vai, não merece. Então, Deus vai dando estratégias para que a gente possa desenvolver. Então, quando chega lá, aí é hora de ouvir, é hora de saber por que nós estamos ali desenvolvendo essa função.
Então, a ótica social tem essa função, porque nós temos uma ótica mãe, um irmão que tem uma ótica, ele sempre serviu. E aí nós chegamos e vamos criar a nossa ótica dentro da nossa ONG, para que a gente possa fortalecer essas ações e abençoar e dizer não, porque eu vou ter um coração muito grande. E aí, com a ótica social, a gente veio para cá, meu irmão, para ser uma bênção também na vida dele e não exaurir a boa vontade do irmão de servir. Então, essa é a ótica social. Pode passar. Nós realizamos atividades cotidianas nas nossas rotinas, nas nossas escalas durante a semana, espalhando equipes de irmãos que estão, não é muita gente, mas quem vai chegando, vai se disponibilizando para servir. Nós vamos encaixando nas equipes, nas unidades, e durante a semana, de acordo com a escala disponibilizada pelo presídio, nós podemos realizar. Esse aí, mês passado, nós realizamos mais uma série de batismos ali, temos cultos, temos discipulado, essa rotina da igreja, sendo igreja dentro das unidades prisionais, no modo em que é permitido acontecer ali, a gente vai fazendo a prática da evangelização, do discipulado e formando a igreja de Cristo ali dentro daquelas unidades prisionais. Pode passar. Nós desenvolvemos também outra área que é muito importante, porque como missionário a gente está entendendo que quando eu chego para conversar, a gente tem várias administrações, vários gestores, não é um só que responde por tudo. Cada unidade eu tenho um corpo administrativo, então tem que começar tudo em cada unidade que vai. Faz em um, faz em outro, faz em outro, faz em outro. Onde está dando para a gente cobrir, a gente vai fazendo. E aí a gente está desenvolvendo uma série de palestras. Ao longo da caminhada eu fui entendendo o chamado de Deus desde lá do início. Eu tenho a formação também, a especialização em psicanálise clínica e neuropsicologia da educação, porque intencionalmente cuidando da saúde mental, porque primeiro eu precisava me cuidar para estar num ambiente assim e entender como é que essas mentes que estão ali funcionam e como a gente pode ser útil. Então nós oferecemos palestras também nessa área da saúde mental, e nós estamos trabalhando com o tema a agressividade que carregamos. Essa equipe aí é a equipe da crocheterapia. Nós temos um projeto que nós temos e nós temos esse momento de compartilhar e de trabalhar também. É mais um dia, é mais uma escala. Nós teremos um só no dia de realizar um culto. Mas, desenvolvendo outros projetos, nós ganhamos mais um dia para estar na cena, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Pode passar. Nós temos a crocheterapia. Há 3 anos nós desenvolvemos esse projeto, o presídio feminino e o presídio masculino, também inserindo essa estratégia para que o homem possa ser um artesão também. E apareceu e a evangelizou, e Deus me deu a bênção de aprender na pandemia. Eu quero colocar isso à disposição de governo, tem vaga, nunca fecha as vagas. E essa irmã veio e nós implantamos a crocheterapia, e é mais um momento onde a gente está ali durante a semana, é mais uma agenda onde a gente pode naquele momento orar junto, falar do amor de Deus e trabalhar aquela arte à luz da palavra de Deus. Então tem sido uma experiência muito boa desenvolver essa arte aí dentro das unidades prisionais. Pode passar. Mas há um desafio aqui em Feira de Santana. Às vezes preciso vir aqui no presídio para resolver alguma coisa, ou atrás de um, atrás de outro. Montamos a nossa equipe de SOS Presídios aqui. E a gente precisa de você. A gente precisa de você nessa equipe. Eu sei que não é uma área que todo mundo vai se apaixonar. Mas alguém precisa dizer sim para esse chamado. Então nós temos uma equipe aqui, alguns irmãos estão se mobilizando já. Nós já fizemos essa primeira visita, já fizemos contato, encaminhamento através da Secretaria de Ressocialização. Então, essa primeira equipe já está se alinhando para agora iniciar as visitas nos presídios, mas é muito pouco.
E a gente precisa identificar nas pessoas que atuam, que gostam de trabalhar com esse público, tem esse chamado. E quem não tem, não precisa gostar não. Vê se gostar mesmo, que depois ele vai dando o gosto, ele vai ensinando a gente a pensar, agir como ele age, a ter compaixão. A graça dele vai inundando o nosso coração e a gente vai aprender a ter esse olhar de compaixão que Jesus teve. Ele também não queria morrer na cruz não, mas ele foi e se entregou por nós ali. Então, a expansão é esse campo aí. Então, eu quero muito que Deus fale o seu coração nessa noite. E que você diga, missionária, eu vou. Eu não sei nada, não tem problema não. Quando eu comecei também não sabia nada. Agora o que eu sei eu já posso te ensinar. Então fica mais fácil, o caminho está mais pavimentado. Então você pode, de qualquer profissão serve. A gente recebe toda a profissão, eu descobri que é útil para esse serviço. Se não tiver um projeto ainda pronto, a gente cria um projeto. Hoje, por sinal, eu, acessando as redes sociais, descobri que tem uma empresa chamada Fox, que ela trabalha pegando eletrônicos, todo esse material para transformar. E aí ela precisa de ponto de coleta. O que foi que eu fiz? Me inscrevi. Escrevi a vitrine dos projetos. O nosso projeto, eu escrevi lá, eu quero ser a coleta desse negócio. Eu quero botar lá uma caixa e isso é trabalho. Isso é uma forma da gente ter trabalho. E eles pegam, eles fazem tudo. A gente só precisa ser esse ponto de coleta dentro daquilo que couber para a gente fazer. Então eu já me coloquei à disposição, coloquei a nossa sede à disposição para entender como isso funciona com a gente. Para a gente ficar caçando áreas, porque a gente trabalha com pessoas que vão precisar ser inseridas no mercado de trabalho, para que não voltem a reincidir, para que a nossa sociedade mude. Só muda assim, quando a gente entra na cena. Na minha igreja tem famílias que foram restauradas, ressocializadas dentro do presídio e que agora estão trabalhando, estão criando sua família. Que coisa boa é a gente ver a mão de Deus. Eu vejo meninos que poderiam estar em outras situações, estão servindo ao Senhor, estão crescendo ali na vida da igreja, sendo discipulados e cuidados. Isso é uma riqueza, isso é uma alegria. E quando eu olho, digo, menos um, aquele homem que outrora fez tanto mal, agora é uma pessoa. Ele sabe o que essa família é? Recepcionista. Ninguém sabe. Minha igreja hoje é muito grande, mas ninguém sabe que aquela família, aquele casal, aquela mulher e aquele homem, ele que era o presidiário, tem uma história de longos anos dentro do sistema prisional. Já tem anos, há 25 anos. Há 25 anos sendo cuidados pela igreja e hoje recebe as pessoas. Quando eu olho isso, eu encho de alegria, meu coração. Quando eu vi o batismo do menino, do caçula, eu disse, meu Deus, que alegria! Que alegria poder ver esse menino fazendo história. Porque alguém ouviu o chamado e disse sim. Pode deixar comigo. E o pastor Antônio, me contou uma história que quando ele começou o ministério, como seminarista ainda, Deus encaminhou o filho de uma irmã da igreja que estava aqui preso. E ele foi lá, ele fez os meus primeiros passos, fez uma evangelização por correspondência com esse homem. Esse homem entregou a vida a Jesus lá atrás e hoje esse homem serve a Deus. Glória a Deus por isso. Quando a gente se coloca, nós temos em parceria com a Junta de Missões Nacionais o Grão de Mostarda, que é um projeto de escrita, evangelizar através da escrita. Então, eu mando lista dos nomes das pessoas, dos presos e as pessoas espalhadas aí que fazem parte desse programa. Está aberto, tem vaga, se você quiser participar, tem vaga também. E escreve, eu recebo. A tenda de apoio é o local onde a gente capta essas cartas, a gente recebe. E depois eu vou lá na unidade e entrego o serviço social, para que alguém receba aquela palavra que vai tocar, porque esse homem que
estava aqui, esse jovem, lá atrás, há 30 anos atrás, ele disse ao irmão: olha, eu ia me matar, mas quando eu recebia aqueles estudos, ele contava isso nas cartas, e Deus tocou no coração daquele homem uma noite lá na sua cela, e ele entregou o coração a Jesus. Olha que coisa boa. Então vale a pena. Então aqui, ó, esse campo é nosso. Deus está nos chamando para isso, porque é um trabalho que só nós podemos fazer. Eu, quando olho, vejo outras denominações também servindo, graças a Deus, por isso Deus manda ser feito para a sua seara. E eu vejo a gente lá no meio do caminho, as pessoas perguntam assim: por que vocês estão aqui? Por que essa tenda está aqui? Porque a tenda é o todo que a gente botou lá mesmo e a gente equipou para servir. É no meio do jardim. E por que vocês estão aqui? Eu digo: porque Deus mandou. Ele nos escolheu para isso, Ele nos nomeou para isso. Enquanto a gente servir com excelência a Deus, a gente vai ficar aqui cuidando. E Ele mandou as outras igrejas para que a gente cuidasse também. Desse um cafezinho, desse uma água, guardasse as coisas, porque não tem esse local. A gente que guarda a coisa dos irmãos das igrejas, que podem entrar para visitar. Quando chegam cansados, alguns entram jejuando e voltam, a gente pode servir aquele café gostoso. Então a gente tem comunhão naquele lugar. E as pessoas estão vendo isso acontecer. Tanto é que há 2 anos atrás a OAB, Deus mostrou a OAB o desafio da tenda de apoio. E ele foi lá. A pessoa que coordenava o setor de segurança na época desse setor, ele disse: nós vamos homenagear vocês aqui por esse serviço. Eu fiquei assim, eu não entendi nada, mas o Senhor quis assim. Daqui a pouco estava todo mundo falando, todo mundo: missionário, você viu? A OAB. Eu digo: foi Deus que mostrou, porque Deus é assim, para ele não tem esse negócio não. Ele chama quem Ele quiser, como Ele quiser. Ele faz da melhor forma possível. Não é sobre nós, é sobre Ele. Ele já foi, Ele já se entregou. Ele pagou alto preço na cruz do Calvário. Então é sobre isso. E nós estamos aqui convocados nessa missão. A gente podia estar fazendo qualquer coisa, mas o Senhor nos colocou. Na hora que estava lendo o boletim, aí na hora que leu embaixadores, eu ouvi os homens, embaixadores, eu procurei os embaixadores mirins, mas eu ouvi muitos embaixadores homens, pelo menos eu ouvi 2 caras na minha frente, né? Lendo essa parte aqui, nós fomos chamados para isso. Essa consciência que a gente tem que ter. A gente tem uma mensagem linda, a gente tem uma mensagem responsável, muito séria, e a gente precisa fazer isso. E nós temos feito isso com seriedade. Então esse campo, ele já é uma realidade. Inclusive eu pedi a minha gerência para me colocar aqui feira nessa quinzena, para fortalecer isso com as igrejas, para rebanhar mais pessoas, para engrossar essa fileira, para que a gente possa de fato colocar SOS Presídios aqui dentro dessa região, com tantos desafios que tem para a gente expandir. Pode passar. A minha equipe, eu disse aos irmãos que nós temos uma ONG. Nós na ONG, a gente tem um funcionário na ONG, como já pela fé, paga vendendo brechó, vendendo picolé, vendendo que aparece pela frente. Mas a gente tem uma DM na nossa ONG. Foi Deus que deu. O nome dele é Esdras, e ele parece com Esdras lá, com escriba. Se Esdras conhecesse você, Esdras ia gostar muito de você, porque Deus te preparou para isso. Então essa equipe é que caminha comigo, indo nas reuniões, acessando o Ministério Público, Tribunal de Justiça, a Secretaria. Inclusive, um desses homens aí é o Superintendente de Gestão Prisional do Estado, e a gente vai lá apresentar os projetos. Agora a gente, nesse dia mesmo, que foi já essa semana, eu aqui e minha equipe lá, eu estava na comissão, e minha equipe lá, indo para essa reunião que já estava agendada com os superintendentes. Nós estamos montando uma equipe de mãos à obra, homens do regime semiaberto, sendo cuidados por Elito. Elito é uma egresso, missionário da Convenção Batista Baiana, atua hoje dentro da SOS Presídio. Ele foi alcançado pela SOS Presídios há mais
de há quase 30 anos atrás, e hoje, para a glória do Senhor, Ele atua conosco. Então nós estamos implantando esse projeto em que Ele vai cuidar de homens que estão sendo ressocializados, voltando para a sociedade, para manutenção, porque é uma demanda grande lá na tenda de apoio, de limpeza, de jardinagem, e com o intuito de aprimorar e aperfeiçoar o serviço desses homens, para que também possam contribuir de alguma forma com o Estado. Então, nesse dia aí, a gente foi ali apresentar a ele essa demanda aí. Então, orejar por isso, nós estamos aguardando aí como é que as coisas vão funcionar. Pode passar. E uma missionária com 30 anos, 3 décadas servindo no presídio, eu perguntei: Senhor, faz o que é? Algumas coisas, como não entenderam, eu comecei com 23, né? Algumas coisas a gente vai cansando, o corpo vai desgastando. Aí o Senhor me disse: volta para a escola. Eu fiz magistério quando eu era jovem. Então, nessa área. Então, nós criamos um livre-arbítrio para projeto de prevenção para as escolas. Nós vamos levar os egressos, os policiais penais, pessoas que passaram e que têm a vivência do sistema prisional, para contar essas histórias nas escolas, para frear, para dizer para você que escolhe. Mas é assim, a dureza é essa. Só quem sentiu na pele sabe o que é viver dentro de um sistema prisional, as agruras, e se você quer continuar, então a gente vai fazer isso. O Senhor está aquecendo o nosso coração para que a gente possa falar. Nós já enviamos projeto para algumas escolas, em Salvador tem vaga também, viu? Se tiver projeto aqui, a gente levanta uma equipe logo daqui para a gente levar para as escolas daqui de Feira, de onde o Senhor mandar. Então, o livre-arbítrio é esse projeto que a gente está agora fazendo esse ensaio e fazendo os agendamentos para as escolas agora nesse segundo semestre. Pode passar. Há um desafio. Ao longo da caminhada eu fui perguntando ao Senhor: Deus, e agora? Faz o quê? Como é que fala sobre esse tema? Não é um tema que as pessoas gostam. E o Senhor me direcionou há 2 anos atrás e acabou de sair um livro, Manhã, que é uma cadeia, uma abordagem onde eu conto uma história, uma literatura infanto-juvenil, onde a vivência, a experiência de meninos e meninas que têm seus pais encarcerados, como é que vive esse momento, como é que a gente trabalha essas questões. E a gente tem meninos nas nossas escolas, a gente tem nas nossas igrejas, a gente vê esse público espalhado por aí. A gente às vezes só não vê, que é invisível. Então, através dessa literatura, a gente vai estar fazendo esse trabalho de aproximar as nossas igrejas, as nossas escolas, o nosso público, aproximar você dessa realidade, sensibilizar o seu coração para estudar, como está escrito em Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos na própria pele. Não é sobre merecer, é sobre graça, é favor imerecido. E Jesus veio para isso, para que o homem perdido pudesse ser resgatado, pudesse dar essa volta. E nós que já fomos separados, chamados, nós precisamos anunciar essa mensagem de esperança que tem jeito de ser. Então, está em fase agora de lançamento, né? Só estou esperando a editora agora marcar o lançamento. Eu vou ter muito prazer de vir aqui fazer um lançamento nessa igreja, já que Feira de Santana hoje vai estar expandindo esse trabalho e vai ser uma oportunidade. Então, se você quiser estar na lista já de pré-venda desse livro, que eu sei que vai abençoar muita gente vai olhar e vai conhecer um pouquinho mais dessas histórias. Então, vai ser uma oportunidade. Então, amanhã, que é uma cadeia, a gente vai estar trabalhando nesse desafio. Pode passar. BID também é a nossa bolsinha ofertante. Como estamos na campanha de missões, o nosso projeto é o BID. BID é uma bolsinha ofertante. Aqui é uma bonequinha em formato de bolsa. BID te lembra que você precisa ofertar para missões. Então, se você quer adotar, o nosso projeto é só esse presídio. A nossa promotora bem falou aqui, a adoção missionária é uma oportunidade
oportunidade que você tem de pensar seriamente sobre isso, de ser intencional. Você pode fazer isso intercedendo, você pode fazer isso contribuindo financeiramente, você pode fazer isso promovendo missões. Tem várias formas de você servir. Mas quando a gente se compromete intencionalmente, a gente então tem essa responsabilidade de estar lá na sua casa e te lembrando que você precisa continuar fazendo missões. A gente precisa desses sinalizadores, que a vida é tão corrida. E aí a gente tem, pede aí de pôr todo mundo e pregar o Evangelho, pede uma bolsinha ofertante. E que ela lembra que o nosso coração precisa sempre estar voltado para o Senhor. Se ao final desse culto você tiver interesse, me procure adotar o nosso projeto para estar orando, para estar fazendo parte, para ir lá, para sentir na pele o que é isso, o que é que você está falando, só vivendo na pele. Foi o que Jesus disse em Hebreus 13:3, como se fosse você, sentindo na própria pele. Esse é o nosso desafio. Pode passar. É sobre isso, no Graduação Missionária. Nós fomos 37 missionários, campos. Alguém me perguntou assim, missionária, você se sente cuidada pelos batistas baianos? Eu perguntei, o que é ser cuidada? É lembrar só uma campanha de missões de uma vez? Ou é uma continuidade do missionário fazer parte da vida da igreja, como missionário desta igreja, e saber que a igreja está ali? Então hoje, graças a Deus, por meio das redes, né, a gente tem hoje mais irmãos, mais pessoas que conseguem fazer isso. E ligar quando você está lá, hoje de manhã foi muito interessante. Eu acordei, eu estava acordada, era 5 horas da manhã. E eu estava lendo a Bíblia, falando com o Senhor. Daqui a pouco eu abri meu celular. Tinha um pastor orando por mim. Ele mandou a oração naquela hora. Aquela hora foi a hora que eu abri, mas ele já tinha orado às 3 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, que cuidado, que zelo. É assim que Deus faz. Para eu não ter dúvida, na conta do irmão só tinha essa mensagem para mim, não tinha mais nada para me distrair. Só tinha essa mensagem de hoje, essa oração de hoje. Então é importante essa convivência, essa coinonia com os missionários, que são missionários dessa igreja, são missionários do povo baiano. Ali vocês têm uma amostra, mas quanto essa igreja tem trabalhado? Quanto essa igreja tem alcançado? É sobre nós, é sobre o trabalho que essa igreja está fazendo ali. Então, eu louvo muito a Deus por essa oportunidade de estar. E eu quero finalizar com uma palavra que o Senhor tem tocado no meu coração. É sobre José. José de Maria. Deus me mostrou esses dias. Me fez olhar para José. Você sabe muita coisa sobre José? Você já ouviu José falar alguma coisa? Foi o que José falou. Tem alguma frase dele? Eu não achei. Mas tem um anjo falando com ele. O anjo chega para José e diz assim: José, sobre o que está acontecendo com Maria, o filho que nela está gerado é do Espírito de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Ela está gerando o Filho de Deus. E a Bíblia diz que nesse cenário, José estava com a cabeça sem entender. Meu Deus, vai ser de mim agora. Eu nem casei ainda. Um monte de coisa na cabeça de José passando. E agora o que vão dizer? E agora, como eu lá, Maria, vou. José ficou. Porque era assim. Mas o anjo primeiro foi para Maria. O texto diz que o anjo foi para Maria e falou a Maria. Ela era bem-aventurada. E Maria disse: eis aqui a tua serva. Cumpra em mim a tua vontade. Pronto. Aí depois ele foi para José. Por quê? Porque Maria já tinha dito sim para a missão que estaria sobre a vida dela. Aí ele foi para José. José, não se preocupe não, meu filho. Pode ir. É de Deus esse negócio. E a Bíblia diz assim, muito simples. E José acordou
levantou e foi ter com Maria. Simples assim. Uma obediência silenciosa. Imagine o legado, o impacto da vida de José, que foi escolhido por Deus para ser o pai terreno de Jesus. Imagine essa escolha, esse comissionamento. José levantou e foi. E a gente não ouve mais José falando nada. A gente só vê José fazendo o quê? Obedecendo. Cumprindo o chamado. Cumprindo o propósito. Enfrentando as agruras, mas fazendo o que Deus mandou. E é sobre isso ser discípulo. Em missão. José foi discípulo em missão. Uma missão muito espinhosa. E Deus preparou José para isso. Sem muito holofote, sem muita gritaria, só obedecer, sabendo que iria enfrentar durezas, mas só obedecer. E nós estamos aqui também por causa dessa obediência. Então, que Deus nos ajude a ter essa sensibilidade de José, de ouvir o anjo dizendo sobre a missão, e ele obedecendo e indo cumprir a missão. Que o Senhor me ajude e te ajude a compreender esse mistério da parte de Deus. Talvez você nem precise falar muito. Eu tenho um grupo de oração na minha igreja. Eu cuido de um grupo de oração toda quarta-feira pela manhã. São minhas intercessoras. Então a gente ora. Eu me sinto tão amada, protegida, guardada. E muitas senhoras da igreja. E de que preciosidade. Porque quando as coisas estão acontecendo, quando eu estou aqui, eu sei que elas estão lá. Pode ir, Jéssica. A gente está orando por você. E mais pessoas que Deus tem levantado para me ajudar nessa missão. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Ajude essa igreja a ser viva cada dia, entendendo o chamado. E eu volto a dizer, eu digo, Senhor, não deixa meus olhos deixar de brilhar pela tua causa. Porque senão eu não vou mais falar. Senão eu não vou mais celebrar. Senão eu vou fazer a mera obrigação. E não é sobre isso. É sobre o que o Senhor já fez. Me faz lembrar disso todos os dias. Que o seu sacrifício valeu muito a pena. Não é sobre como eu estou me sentindo, é como o Senhor é. É sobre o que o Senhor é. Sobre essa mensagem que Ele nos mandou fazer. E Ele vai te usar do seu jeitinho. Não precisa ser igual a ninguém. Só precisa ser do jeito que você usou José. Do jeitinho de José. Ele vai usar você. Na área que Ele te chamou para atuar. Na sua profissão. Nós temos uma classe de vocacionados lá da igreja. Diz, pastor, vamos levantar uma classe de vocacionados aqui. Porque se a gente não falar disso, missões não morrem na igreja, porque é tanta coisa, que a gente esquece do essencial. Então nós temos uma classe de vocacionados também, pensando sobre isso. Então, igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça essa igreja, com os propósitos, os projetos que Deus tem colocado na sua vida. Eu faço uma oração, viu? É aquela oração assim, Senhor, me dê aquele projeto que o Senhor me deu para ninguém. Ele dá. Mas Ele disse lá atrás, lembra que foi o que Ele disse quando eu tinha 13 anos? Esforça-te e tem bom ânimo. Também, porque eu vou estar contigo por onde quer que andares.
Ele dá tudo que a gente precisa. E eu tenho uma meta, e eu tenho um objetivo, e eu tenho na minha vida. Uma vez eu estava andando na pandemia. Eu estava descendo a escadinha da igreja e vi uma irmã também, toda de máscara. E ela passou perto de mim e fez assim: ô Jéssica, por que você está andando tão devagar assim? Aí naquela hora eu olhei para aquela irmã e eu disse assim, cheguei perto do ouvidinho dela e disse: ando devagar, porque já tive pressa. Falei só isso. Aí acordei. Eu disse: Senhor, o que foi isso? Fui para a palavra, eu queria ver o que tinha a ver. O Senhor me deu a palavra. O Senhor estava me falando sobre ansiedade, sobre descanso. No Salmo 137, eu digo: olha, então esse é o meu lema: ando devagar, porque já tive pressa. E um dia lá em casa, que é aquele dia que a gente passa por um dia difícil, né? Eu disse: Senhor, fale comigo hoje. E aí eu fiz uma playlist. Lá em casa todo mundo é musical. Eu disse a vocês que meu esposo é músico desde criança, meu filho também, e a gente cresceu nisso, instrumento espalhado por todo canto. E meu esposo já é coroa, então eu fiquei muito animada quando eu vi esse coroa hoje aqui, tudo tocando, achei lindo. E mandei uma foto para ele logo ali, ó. Daqui já mandei um bocado de foto. Aí, eu disse: aí o Senhor me deu. Eu fiquei ali, era meia-noite, o horário que eu gosto sempre de estar quietinho ali, falando com o Senhor. Na última música, eu já tinha ouvido essa música, né? Desde criança, sei lá, há muito tempo. Mas naquele dia eu ouvi essa música. E a música dizia só assim. E estava cantada pela voz de um homem. Eu estava acostumada a ouvir mais cantada pela voz feminina. Mas dizia assim, ó: é meu, somente meu, todo trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Não vou cantar porque eu estou rouca. Mas eu disse: como assim? E no final, quando acabou a música, ele acabou de cantar, ele dizia assim: não desça do barco, fique no barco. Eu disse: nem precisa remar, nem precisa remar. Fiquei na minha. Criei essa playlist, o nome dessa playlist é Tenda do Encontro. E de lá até aqui, o Senhor tem me ensinado o que é descansar nele. Entrar no descanso do Senhor. Num lugar onde você é guardado e protegido, num lugar seguro. Lugar de descanso. E aí, várias situações estão acontecendo e o Senhor me mostrando. É sobre isso, descansar. Não, já está resolvido? Já. Eu disse que você descansar. Eu digo: olha, Senhor, que eu vou gostar desse negócio. De descansar no Senhor. Eu quero aprender sobre isso. Lá no grupo de oração, eu fiz um desafio. Todo ano com os irmãos, eu disse assim: olha, quanto você quer descansar no Senhor? De 0 a 10. Esse ano, quanto você quer descansar no Senhor? Cada uma faz uma notinha. E no final do ano a gente faz uma avaliação. Você conseguiu? Quanto? Já está perto da sua meta? E eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Eu tenho aprendido a estar nesse lugar seguro. E quando a gente está naquele lugar, como o texto do Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. É sobre isso. E eu digo: isso é um lugar que eu não quero sair. Eu me recuso a sair desse lugar. Porque é um lugar onde eu posso descansar no Senhor. Não é sobre o Senhor fazer as coisas por mim. É sobre o meu coração descansar nele. Eu queria finalizar
deixando com vocês, descanse no Senhor. Cumpra o chamado, aquilo que o Senhor te mandou fazer. Não importa, Ele cuida de tudo, porque é tudo sobre Ele. E quando a gente se coloca para obedecer ao Senhor, tudo trabalha dele. Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. E eu sei que o Senhor falou conosco essa noite. Cada terreno aqui, que seja um terreno que esteja pronto para essa semente germinar, para a glória do teu nome. E o Senhor possa usar cada vida que está aqui, que o Senhor trouxe aqui essa noite, para cumprir o chamado do Senhor, para que naquele grande dia nós estejamos todos reunidos. A tua igreja reunida, quando o Senhor vier nos buscar. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.